Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alessandro e nesse vídeo nós vamos falar sobre as estratégias de manutenção. E o que são as estratégias de manutenção? São procedimentos que a gente adota para cada situação que a gente se depara no processo industrial. Então a gente vai ver que existem várias estratégias e a gente, conhecendo cada uma, a gente consegue fazer uso de todas elas da melhor forma possível. Então vamos dar início à nossa atividade de estudo 1, que fala do conceito de estratégia de manutenção. Essa figura, ela vem do anexo A da norma europeia, a EN 13306, e ela traz para a gente uma visão com uma separação em dois tipos de manutenção. Então eu tenho a manutenção corretiva, que é aquela que geralmente ocorre após uma falha, e aí você precisa de uma atuação para recolocar o equipamento numa condição em que ele possa desempenhar o seu papel no processo novamente. E a gente tem a manutenção preventiva, que são as tarefas que a gente cria com o objetivo de evitar a ocorrência da falha e, consequentemente, evitar uma manutenção corretiva. Então, a norma ela separa a manutenção nesses dois tipos, em preventiva e corretiva. E quando a gente olha primeiro aqui para a corretiva, a gente tem duas estratégias de manutenção corretiva. A manutenção imediata, que é aquela que você teve a falha lá no seu equipamento, lá no seu processo. Imediatamente você tem que providenciar o reparo, você precisa providenciar uma equipe, precisa das peças para você poder recolocar o equipamento em funcionamento. Geralmente, uma manutenção corretiva imediata, ela é uma emergencial e você tem parada de processo, parada da planta. E a gente tem a manutenção corretiva adiada. O que seria uma manutenção corretiva adiada? Ela é uma manutenção que ocorre após uma falha, porém ela pode ser para um equipamento de baixa criticidade do seu processo, um equipamento que pode ficar parado, um equipamento que tem redundância. Então você tem peça, você tem outro equipamento reserva que você pode colocar em operação, e aí você pode programar para o dia seguinte, por exemplo. Então, quando a gente olha para a corretiva, a imediata, que seria emergencial, que você tem que ter atuação na hora, e a adiada é aquela que você pode programar e pode realizar em um período após a ocorrência da falha. Quando a gente vem para a preventiva, a gente tem dois tipos. Então, ela se divide em manutenção preventiva baseada na condição e manutenção preventiva sistemática. Qual que é a diferença? Vamos começar pela sistemática. A sistemática, ela é programada. O que que significa? É aquela intervenção que eu faço geralmente com base na vida útil dos componentes. Então, por exemplo, eu tenho uma programação para troca de um rolamento uma vez por ano. Eu tenho programação de inspeção de um equipamento uma vez por mês. Eu tenho uma programação para troca do óleo lubrificante a cada X horas trabalhadas. Né? Se a gente pegar o carro, é a mesma coisa. Eu tenho lá a troca do óleo, que é uma preventiva sistemática, por exemplo, a cada 10 mil quilômetros. Eu tenho a troca da correia dentada, que ocorre aí geralmente a cada 50 mil quilômetros. Então, aqui, o gatilho, digamos assim, para essa manutenção acontecer é a vida útil do componente que é definida pelo fabricante. Então, seja em meses, em semestres, em anos, em horas, e aí você monta o seu plano de manutenção, sempre lembrando que você vai ter substituição de componentes ou você vai ter aí uma inspeção sempre ocorrendo dentro dessa programação. Por isso que a gente fala que ela é programada. Quando a gente olha para a preventiva baseada na condição, ela pode ser contínua, ela pode ser programada e ela pode ser a pedido. O que que é uma baseada na condição? É uma intervenção, uma troca de componentes que você faz no seu equipamento, mas de acordo com a situação operacional desse componente. Então, por exemplo, eu programo uma manutenção sistemática para troca de um rolamento a cada 8.000 horas, que daí quase um ano. Baseada na condição, eu vou fazer o monitoramento da vibração desse rolamento, por exemplo. Então, eu só vou fazer essa troca quando realmente eu identificar que esse rolamento está chegando
no final da sua vida útil. Então, a sistemática ela sempre vai trocar a peça naquela programação que foi feita e a baseada na condição, ela só vai fazer a troca se realmente aquele componente ele já consumiu a sua vida útil baseada no seu desempenho e não num período de tempo pré-determinado. Ela pode ser contínua, então, por exemplo, para análise de vibração, para termografia, você pode ter os sensores acoplados no equipamento, então você tem vibração online, você tem análise de vibração online, e isso te ajuda a monitorar a vida útil desse componente e definir quando que você vai fazer a substituição. Você tem a programada, que é parecida com a sistemática. Então, por exemplo, eu vou ter análise de vibração com uma empresa terceirizada ou até com equipe própria uma vez por mês. Você programa. A diferença é que você faz aqui a inspeção, você verifica ali a temperatura, você verifica a vibração, por exemplo, né, usando esses dois casos, e você só vai trocar o componente quando realmente ele tiver ali num parâmetro que você monitora, que te diz que aquele componente está chegando no final da vida útil dele. Né? E ela pode ser também a pedido. Então, eu vou fazer nesse semestre, depois eu vou fazer no início do semestre que vem, eu vou ter algum evento, eu vou fazer 2 meses depois, você define quando que vai ser feito. A grande diferença sistemática, você tem a troca de um componente independente do estado dele. Então, se ele está bom ou está ruim, deu a quantidade de horas trabalhadas, você vai fazer substituição. A baseada na condição, ela vai monitorar um parâmetro e vai fazer o acompanhamento desse parâmetro aí ao longo do tempo. E aí você vai predizendo a vida útil desse componente até chegar a hora de fazer a substituição. Com certeza você vai ter um ganho usando a baseada na condição, você vai conseguir utilizar mais vida útil desse componente do que na manutenção preventiva sistemática. E aí a gente define, né, com base na análise de criticidade, a gente vai ver isso ao longo da disciplina, a gente monta o nosso plano de manutenção e a gente faz uso dessas 4 estratégias aí, de acordo com a criticidade dos equipamentos que você tem nas suas instalações. E aqui na atividade, o que vocês vão fazer? Vocês têm 4 ocorrências, então para cada ocorrência você vai fazer a classificação. Se ela é uma manutenção corretiva imediata, se ela é uma manutenção corretiva adiada, se ela é uma manutenção preventiva sistemática ou se ela é uma manutenção preventiva baseada na condição. Então é importante prestar atenção aqui nos detalhes, né, do que está escrito no texto. O detalhe acaba te dando aí a indicação de qual é a melhor estratégia para você usar em cada uma dessas ocorrências. Então, essa é a nossa atividade 1. Desejo aí bons estudos e um bom trabalho. Até logo.